peço que você abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 7, do verso 20 ao verso 28. A gente acabou de sair de uma série sobre idolatria. E a gente aprendeu que a gente vive em um mundo de religião. Você pode ser ateu, mas você vive, quer queira, quer não, em um mundo profundamente religioso. Existem impulsos do coração, existem estruturas à nossa volta que fazem com que toda a nossa vida seja uma vida religiosa. E por isso, nós vivemos em um mundo cheio de sacerdotes. O sacerdote é aquele que absolve os teus pecados diante de Deus. O sacerdote é o intermediário entre você e o seu Deus. Em um mundo de religiões e idolatrias, o sacerdote é aquilo que abre o caminho entre você e o seu ídolo. Pensa nas idolatrias do seu coração. A gente pediu para você considerar várias idolatrias ao longo do tempo que a gente esteve estudando sobre idolatria nas últimas semanas. Imagina um homem da mídia cujo Deus é a popularidade. A sua idolatria é ser popular, é ser visto, é ser conhecido. Ele é um homem da mídia. Os seus sacerdotes culturais são os nomes da mídia, os grandes jornais, talvez os apresentadores de programa de auditório. Suponha que esse homem peque. Suponha que ele peque. E peque não no sentido cristão, suponha que ele peque dentro da sua religião do coração. Suponha que ele fala algo que compromete a sua popularidade. Se o seu Deus é a popularidade, algo que quebre a sua popularidade é algo que destrói aquilo que ele realmente queria ter em comunhão com sua divindade. Ele está pecando. Suponha que ele fala algo que a comunidade LGBT considera heteronormativo, logo homofóbico. Sua popularidade diminui, existem campanhas nas redes sociais. Ele pecou e ele precisa encontrar um sacerdote cultural que o absolva dos pecados. Então ele vai na Fátima Bernardes, ele vai no Jô, ele vai no programa do Bial, ele vai lá no Danilo Gentili, e ele vai dizer que está muito arrependido, ele vai confessar o pecado. Ele vai dizer que mudou, que ele melhorou, que entenderam ele mal, e ele vai dar justificativas para que ele possa ser então absolvido do pecado. O sacerdote cultural que estará lá vai dizer, olha, realmente as pessoas te interpretaram mal, não foi isso que você quis dizer, que coisa triste. E tudo em busca de ser, então, perdoado. O sacerdote cultural vai mostrar no seu programa de TV como aquela pessoa realmente é boa, as boas ações que ele fez. Ele vai encontrar, então, absolvição e redenção. Quais são os teus sacerdotes? Quais são os sacerdotes culturais que você precisa para, então, encontrar absolvição quando você peca na sua religião do coração? Ora, você idolatra o dinheiro, você ama os recursos, você ama ter coisas. Então você peca. Você faz um mau investimento. Você faz uma ação financeira irresponsável. Você perde dinheiro por causa de algo que você fez. Você foi lá no day trade, você não fez o stop na hora certa, você perdeu o recurso, você perdeu o dinheiro, você agora está condenado. Você precisa de alguém que possa resolver esse problema. Você vai ter um empréstimo que você vai encontrar, vai ter alguém que vai lhe emprestar dinheiro. Você talvez precise de alguém que vai injetar capital na sua empresa para que você possa ser redimido da sua má ação. Talvez você idolatre os prazeres, idolatre o sucesso, idolatre a fama, idolatre o reconhecimento, idolatre o senso de propósito e a sua autoimagem. Cada idolatria, cada religião cobra o seu sacerdote. Cobra alguém ou algo que lhe intermedie até a sua divindade, que perdoe os seus pecados quando você erra contra aquilo que você realmente adora no coração. O fim do capítulo 7 e o começo do capítulo 8 de Hebreus formam uma recapitulação dos capítulos anteriores, mostrando a superioridade de um sacerdote que está acima não só de todos os sacerdotes do Antigo Testamento, mas dos sacerdotes culturais que nós mesmos elegemos para nos dar justificativa e perdão quando nós erramos nas nossas próprias idolatrias. A gente vê isso quando nós lemos Hebreus capítulo 7, do verso 20 ao verso 28, que é o texto que a gente vai se delongar estudando hoje. Então, se você puder ler comigo, Hebreus 7, verso 20, diz assim: E isto não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento, mas este foi feito sacerdote com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá.
você é sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecados e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias. Primeiro, por seus próprios pecados, depois, pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas, como sumos sacerdotes. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Esse texto encerra o capítulo 7 de Hebreus e encerra uma longa discussão que o autor de Hebreus desenvolve sobre a superioridade do sacerdócio de Jesus. E aqui ele volta a certos conceitos que ele já lançou antes, mas que ele está recapitulando acerca de quem Jesus é. E ele basicamente vai falar sobre a superioridade disso que está em torno do sacerdócio de Jesus. Ele diz 6 coisas. Eu estava com muita saudade dos sermões com 6 tópicos, certo? Que Hebreus nos proporciona, acerca da grandeza e da superioridade de Cristo Jesus. Eu quero que você me acompanhe, então, nessas 6 superioridades daquilo que o sacerdócio de Jesus estabelece. O primeiro deles é a ideia de um juramento superior. A gente vê isso do verso 20, no verso 20 e no verso 21. Diz assim: e isto não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento, mas este foi feito sacerdote com juramento. Porque aquele que lhe disse, o Senhor jurou, e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. Se sua memória for boa, você lembra do que a gente conversou acerca dessa superioridade do sacerdócio de Jesus com base no juramento. Essa ideia de juramento vem de um salmo. Eu não vou perguntar para vocês que salmo é, porque eu tenho muito medo de ninguém dizer. Tá, eu vou ter que dar, tudo bem. Não vou perguntar mesmo, ninguém vai dizer, certo? Mas o Salmo 110, o texto de Hebreus, ele remonta muito a certas citações do Antigo Testamento. E a gente estava lendo, quando ele fala de Melquisedeque, um Salmo 110. O Salmo 110 é o salmo que estabelece que o Messias viria em um sacerdócio eterno. Havia um sacerdócio anterior, havia o sacerdócio da ordem de Levi, da ordem araônica, mas o sacerdócio do Messias seria de outra ordem, da ordem de Melquisedeque. Você lembra de Melquisedeque? Aquela figura esquisita, um tanto icônica do Antigo Testamento, quando Abraão volta da matança dos reis, ele encontra esse tal de Melquisedeque, era rei de Salém, também sacerdote do Deus Altíssimo, e esse homem a quem Abraão entrega dízimos e presta submissão é aquele cuja ordem sacerdotal é a ordem sacerdotal de Cristo Jesus, ordem sacerdotal superior à ordem de Abraão, de Arão e de Levi. Aqui o autor aos Hebreus remonta essa ideia e lembra da promessa do Salmo 110. Não existem registros de promessas acerca do sacerdócio de Araão, o sacerdócio levítico. O que existe é uma promessa acerca do sacerdócio eterno, que seria o sacerdócio de Melquisedeque. O antigo sacerdócio, então, foi estabelecido de uma forma temporária, enquanto o atual sacerdócio, o sacerdócio de Jesus, é um sacerdócio definitivo. Há uma promessa: você é sacerdote para sempre. Essa promessa não foi feita ao pessoal do Antigo Testamento. Levi não ouviu isso, Arão não ouviu isso, os sumos sacerdotes que vieram depois deles não ouviram isso, mas o sacerdócio de Jesus é estabelecido com um juramento divino. Para sempre tu serás sacerdote. Enquanto o sacerdócio anterior era temporário, o sacerdócio atual é definitivo. É uma promessa para sempre. Diz o texto que ele jurou e não se arrependerá. Essa palavra no Antigo Testamento, para arrependimento, geralmente está atrelada à ideia de lamento.
Deus não vai lamentar por isso. Deus não vai se arrepender por isso. E quando a gente lê o Antigo Testamento, nós lemos muitos lamentos de Deus acerca dos sacerdotes que haviam sido estabelecidos no período do Antigo Testamento. Muitos sacerdotes pecaram contra Deus, erraram contra o Senhor, se entregaram no caminho do pecado. Houveram sacerdotes que foram consumidos pelo fogo divino, porque adoravam a Deus de forma falsa e errada. Havia sacerdotes que se entregavam ao pecado. Em Malaquias, no último livro do Antigo Testamento, nós lemos Deus condenando a descendência dos sacerdotes e os rejeitando, porque eles escolheram o caminho da corrupção, do roubo, da idolatria, da mentira. Eram maus sacerdotes e eles foram então responsáveis pelo lamento de Deus. O sacerdócio de Jesus, por outro lado, é um sacerdócio que não gera arrependimento no Senhor, que não gera lamento da voz de Deus. É um sacerdócio sob o qual existe um juramento eterno. Deus não vai se arrepender de ter estabelecido o seu filho. Deus não está colocando alguém ali que depois pode trair o Senhor ou que pode dar para trás. Jesus foi estabelecido e Deus jura, Deus bate o martelo, Deus dá o seu carimbo. Esse aqui é o meu. Esse aqui é a garantia. Ele é o que vai cuidar de nós para sempre. E Ele nunca vai voltar atrás, Ele nunca vai se arrepender. Deus jura acerca de Jesus justamente para mostrar a grandeza desse novo sacerdote em contraste com os antigos sacerdotes. Os sacerdotes faziam votos. No caso de Jesus, Deus faz um voto sobre ele. Enquanto os sacerdotes votavam que sim, seremos fiéis a Deus, e raramente eram, sobre Jesus há um voto da parte do próprio Deus. Sim, esse é o meu sacerdote para sempre. Esse vai cuidar da igreja para sempre. E quando Deus fala, então, meus irmãos, a gente tem que confiar. Deus não jura porque Deus é alguém que às vezes está mentindo e que precisa jurar para a gente ter certeza. Né? Porque a gente, às vezes é assim, né? A gente jura para ver se alguém acredita. Não, mas agora é de verdade. Te diz que vai fazer uma coisa, não vai. A gente diz que está chegando, não está. A gente liga, não, rapaz, eu juro que falta 10 minutos para chegar aí. E a gente tem que jurar, porque quando a gente fala sem jurar, o povo não acredita. Porque a gente é um bando de mentiroso. Então a gente jura que não, quando eu juro é verdade. Não, quando eu jurar 3 vezes, aí é verdade. Não, mas se eu jurar pela minha mãe mortinha, aí sim. E a gente tem que aumentar aquilo pelo qual a gente jura, porque ninguém acredita mais no que a gente diz. Não é assim com Deus. Não é que Deus está dizendo que não, agora eu juro para a galera ter certeza. Ele jura para mostrar a grandeza desse novo relacionamento. Os antigos, os sacerdotes, juravam a mim. Os sacerdotes faziam votos comigo de que iriam me servir. Agora, nesse novo sacerdote, eu faço voto com ele. Eu estabeleço Jesus para sempre. Eu estabeleço a grandeza desse Cristo. Meus irmãos, se Deus fala, se Deus simplesmente fala, o universo se dobra. Lembra do livro de Gênesis? Quando Deus cria tudo. Como é que Deus cria tudo? Deus pega um tijolo e bota em cima do outro? Deus tem que pegar materiais e construir alguma coisa com base na argila? Deus fala. Ele diz: haja e há. Olha, eu posso falar o quanto eu quiser para que a coisa aconteça e não vão acontecer. Se eu disser haja luz, não vai ter luz. Se eu disser levita todo mundo, ninguém vai levitar. Os homens não têm esse poder. Deus fala e o universo precisa corresponder à voz de Deus. Deus diz: haja luz. E o simples fato de Deus declarar isso faz com que luz exista. Deus fala acerca da diferença entre águas e terra e simplesmente a realidade precisa corresponder a simplesmente o que Deus diz. E quando Deus jura? E quando Deus jura acerca do seu Filho? Irmãos, o universo precisa se submeter à realidade do que Deus diz. A própria realidade, o cosmos, precisa se submeter à verdade do que o Senhor falou. É por isso que William Barclay diz que o juramento de Deus se entranha nas fibras da realidade. É por isso que quando Deus fala e Deus jura acerca do seu Filho, toda a realidade precisa estar sujeita e prostrada diante dessa grandeza. Temos um sacerdote para sempre. Temos a promessa de Deus de que Ele estará conosco eternamente. Irmão, você não está nas mãos de um sacerdote frágil. Você não está nas mãos de um intermediário fraquinho. Você não está nas mãos de uma liderança que pode estar firme hoje e depois não. Você está nas mãos de alguém que será para sempre o seu intermediário. Pastores não são sacerdotes, mas pastores podem um dia estar aqui e amanhã não estar mais. Eles podem se desviar, eles podem sair da fé,
Eles podem encontrar um caminho de erro e de pecado e simplesmente demonstrar o próprio fracasso na vida com Deus, na vida ministerial. Sacerdotes no Antigo Testamento fracassaram, erraram, pecaram e saíram do caminho de Deus. Se nós confiarmos em homens, nossa fé está frágil. Se você depender de homens para ser ligado a Deus, a sua fé está depositada em algo muito, muito simples, porque homens são fracos, frágeis. Homens podem recalcitrar contra os aguilhões de Deus e simplesmente abandonarem o caminho da fé e da esperança. O nosso grande sumo sacerdote não é como um líder religioso, não é como um homem que hoje está aqui e que amanhã pode não estar. Não é como um sacerdote que uma hora está servindo a Deus e no outro está servindo os ídolos. O nosso grande sumo sacerdote, Deus jurou que é para sempre, que Ele é eterno, que Ele é pleno, que Ele é forte e que nada vai tirá-lo do nosso cuidado, do nosso sacerdócio. Nada vai tirá-lo do cuidado que Ele tem por nós. Nada vai tirá-lo do sacerdócio que Ele estabelece a nós. Você não tem que ter medo. Você não tem que ficar assustado. Será que Jesus está lá mesmo? Será que Jesus está realmente atuando na minha vida? A gente se decepciona com as pessoas à nossa volta e a gente acha que Jesus é desse jeito. Mas se a gente olhar se a gente projetar em Jesus aquilo que eram os outros sacerdotes, a gente não está entendendo a grandeza desse Cristo. Se a gente projetar em Jesus as nossas decepções com as igrejas com as quais a gente passou, se a gente depositar em Jesus as nossas decepções com as lideranças religiosas que a gente viu, com a fraqueza dos homens, a gente não entendeu que há um juramento. Há um juramento da parte do próprio Deus. Ele é nosso sacerdote para sempre. Ele vai cuidar da gente para sempre. Ele não vai desistir. Ele não vai achar pesado demais. Ele não vai dar para trás. Eu posso dar para trás. Eu posso achar o ministério pesado demais e um dia ir embora. Você pode dar para trás. Achar o diaconato que você está, o presbiterato que você está, muito difícil e vazar daqui. Jesus nunca vai dar para trás. Jesus nunca vai achar muito difícil. Ele nunca vai achar muito pesado. Ele nunca vai achar que entrou num negócio que ele não entendia que era tão difícil. Ele é o sacerdote para sempre. E podemos confiar nele por isso. Ele é maior que o sacerdócio do Antigo Testamento, porque há um juramento da parte de Deus acerca de sua presença conosco. Em segundo lugar, esse Cristo se tornou então o fiador de uma aliança superior. Não só existe uma promessa superior acerca desse sacerdote, como há uma aliança superior que provém desse sacerdote. A gente vai ter um tempo para falar sobre a superioridade da nova aliança daqui a 2 domingos, no segundo sermão em Hebreus 8. Mas ele fala rapidamente no verso 22 sobre isso. Ele diz, por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. A aliança é um tipo de contrato formal que se dá entre duas partes. Deus fez uma aliança de salvação e de redenção com o seu povo. Muitas vezes a gente não sente segurança nessa aliança, porque a gente faz tudo errado. A gente tem esse contrato com Deus, Deus promete estar conosco se a gente tiver fé nele, e a gente começa a errar, começa a pecar, começa a escolher o caminho do mundo, a gente começa a não viver mais a vida de Deus como deveria viver, e a gente começa a ficar triste, preocupado, porque nós temos um contrato, e a gente está quebrando o contrato de novo, e mais uma vez, e a gente fica esperando quando é que o negócio vem, quando é que o homem vai vir para tomar a casa de volta, porque ele mandou não colocar nada, bucha no azulejo, eu botei, e se ele ver, ele vai brigar comigo, ele mandou não modificar a casa dele, eu já pintei uma parede de preto, e agora o que será de mim? A gente quebrou o contrato, a gente está errando de novo, a gente está derrubando o muro. A gente tem uma aliança que Deus fez conosco, e essa aliança tem um fiador. Essa palavra fiador é muito comum à nossa cultura. Literalmente, aqui no grego, a ideia é de garantia. Jesus é a garantia. Já deixou um cheque calção em alguma coisa? Você paga ali metade antes e metade quando receber, você paga metade antes para poder garantir a vaga, você vai alugar uma casa, você tem que conseguir um fiador, né? Ou pagar 3, 4, 5 aluguéis antecipados para poder então alugar aquela casa. O fiador é aquele que vai garantir o contrato. Se você vai alugar a casa, o dono da casa pode se dar mal se você não pagar os aluguéis. O fiador é aquele que vai dizer legalmente, olha, se ele não conseguir pagar, eu pago no lugar dele. Se ele tomar a sua casa e não quiser ir embora, eu tenho um imóvel que eu posso colocar aqui como garantia desse contrato. A ideia é que Jesus se tornou o fiador de uma aliança superior. Jesus se tornou a garantia de uma aliança melhor do que a antiga aliança. Jesus não só se tornou a garantia da aliança, mas ele se tornou a garantia de uma aliança melhor, a garantia de uma aliança superior. A gente vai explicar melhor os detalhes disso, dessa nova aliança, nos próximos sermões. Mas a ideia aqui é que ele é a nossa garantia. Ele é a garantia
de um novo pacto entre Deus e os homens. Ele é o fiador de um novo relacionamento de Deus conosco. De fato, nós podemos ter paz no nosso relacionamento com Deus, porque permanecermos nesse contrato não depende das nossas capacidades de cumprir o contrato, mas unicamente através de estarmos apegados ao nosso fiador, à nossa garantia. Talvez você viva vida de igreja há muito tempo, e você faz tudo certinho, você sabe que temos um pacto com Deus, e você vem para a igreja todo domingo, você vai para o retiro, sai do retiro 2 da tarde, mas está aqui na EBD, vem direto, troca de roupa no banheiro da igreja, você vem na quarta-feira, você vem na terça-feira, vem na quinta-feira, está aqui no ANSI, não perde um, você vive direitinho, vive a vida com Deus, está correto, não falta uma oferta aqui no gasofilaço quando tem que dar, está junto, está servindo, vive vida de igreja, perfeitinho, bonitinho, e você acha que está tudo bem com Deus. E o problema de você achar que está tudo bem com Deus porque você está fazendo tudo direitinho, é que na hora quando você não faz tudo direitinho, aí todo o teu chão do teu relacionamento com o Senhor cai por terra. Aí você erra, falha, age de uma forma inapropriada, falta uma quarta-feira, começa a ter dificuldade de vir na EBD, a vida financeira fica complicada, arruma um segundo emprego, não consegue estar aqui mais todo domingo, a vida começa a mudar de configuração, os cultos domésticos que você fazia todo dia, agora você só consegue fazer uma vez por semana, às vezes menos, você não consegue mais orar como orava, você não vive mais como vivia, aquele negócio gostoso que você tinha no coração agora vira um peso, e o que acontece? Eu quebrei o contrato, eu não sou mais quem eu era, eu não tenho mais o mesmo relacionamento com Deus. Será que Deus ainda gosta de mim? Será que Deus ainda me ama? Será que eu ainda tenho um relacionamento com Ele? Será que eu ainda sou salvo? Será que eu realmente já fui salvo? E a gente baseia a firmeza do contrato na nossa capacidade de ser fiel ao contrato. Quando, na verdade, nós permanecemos no contrato, permanecemos na aliança, permanecemos no pacto, porque há uma garantia desse pacto. E se chama Cristo Jesus. É porque Jesus morreu na cruz no nosso lugar que a gente permanece no pacto, que a gente permanece nessa superior aliança. É porque Jesus pagou por nós como nosso fiador. É porque a gente já devia meses e meses de aluguel. E Ele foi o fiador que não deu um imóvel, mas deu a própria vida no nosso lugar. Quando nós fomos incapazes de pagar o que a gente devia para Deus. Ele foi o nosso fiador. Ele foi a nossa garantia. Ele que pagou o que a gente devia para que a gente permanecesse morando na casa do Pai. Ele promete uma aliança superior com base nessa excelente garantia que nós encontramos em Cristo Jesus. A gente vai do lado dele, a gente anda com ele e ele diz, está comigo, pode deixar que está comigo. O reverendo Emílio Garófalo Neto, pastor presbiteriano de Brasília, conta uma excelente ilustração acerca desse texto, quando ele fala que você pode imaginar você entrando nos Estados Unidos. Você, para ir para outro país, você geralmente precisa de visto. E o visto é basicamente uma garantia. Você vai num consulado, você vai fazer uma entrevista, você vai ter que pagar algumas pequenas fortunas, então alguém vai entrevistá-lo, você vai receber um carimbo, um visto, um documento, que diz, esse cabo é firmeza, pode entrar no nosso país. Aí você gasta ali algumas pequenas fortunas para pegar uma viagem para os Estados Unidos, você chega lá, mas isso não garante a sua entrada. Você é instruído acerca disso quando você recebe o visto. Ter um visto não garante ser nos Estados Unidos. Isso ainda está condicionado a uma entrevista com alguém que vai estar lá, um oficial que vai recebê-lo. E esse é o momento mais tenso, porque se você tem o visto negado aqui é uma coisa, você nem saiu do Brasil, mas você chega lá preocupado de te mandarem volta, te mandarem voltar para casa porque não querem você lá. Aí você tem a famosa, temida salinha da imigração. E quando você chega lá, o cara acha alguma coisa estranha, lhe manda para uma salinha, você vai ter que conversar em inglês com algum oficial mal encarado, com um braço do tamanho da sua cabeça, com alguma tatuagem de caveira à mostra, ou algo parecido, que vai tentar descobrir ali se você não é uma pessoa ruim, um terrorista ou algo parecido. A ilustração que o pastor Emílio manda é muito boa e vale a pena repeti-la. Imagina a imagem que você é um oficial da imigração na salinha, e chega alguém de barba longa, chega alguém com uma tatuagem do Osama Bin Laden. Ele está chegando direto da Arábia Saudita e está entrando nos Estados Unidos. E ele tem lá todo o estereótipo. Você abre ali no computador os dados dele e tem todo o histórico de atos terroristas. E agora você tem algo para fazer com aquele homem. Você vai fazer o quê? Você vai mandá-lo embora. Ou vai prendê-lo, vai mandá-lo de volta para onde ele veio.
Mas então alguém abre a porta. É o presidente dos Estados Unidos. E diz, não, pode deixar, ele está comigo. Mas, senhor presidente, ele tem um histórico de atos terroristas na ficha dele. Não, tem. Ele já fez todas essas coisas. Mas ele mudou, ele está com a gente agora. Mas veja, ele não tem nenhum documento que comprove algo. Não, mas os documentos dele estão comigo. Ficou comigo porque era muito perigoso descobrirem que ele estava realmente lá e que ele mudou. A gente preferiu deixar os documentos, está aqui, comigo mesmo. Mas olha as tatuagens dele, olha a língua dele, olha o modo como ele se porta. E não, isso é verdade. Ele já foi isso tudo. Ele já viveu isso tudo, ele já fez isso tudo. Ele já foi nosso inimigo. Mas agora ele é dos nossos, ele está comigo. Ele pode entrar comigo. Você já entendeu o que isso significa? Nós temos um fiador, nós temos alguém que pode olhar para nós e dizer, não, nós realmente fizemos tudo isso. Nós tivemos outros deuses, adoramos outras divindades, fomos inimigos de Deus, fomos os terroristas da casa do Pai, como Paulo se interpreta como alguém, o pior dos pecadores, porque já perseguiu a igreja de Deus. Você já foi contra a fé, já foi contra Cristo, mas você tem alguém que pode olhar para o mundo e dizer, não, ele pode entrar porque ele está comigo. Jesus é a nossa garantia. Jesus é o nosso fiador. Jesus é aquele que garante a nossa entrada. Porque se depender de nós, meus irmãos, nós somos terroristas tentando entrar num país ocidental. Nós somos pessoas com tatuagens do Osama Bin Laden tentando entrar nos Estados Unidos. Nós somos os inimigos, os arquirrivais. Mas temos aquele que é o mais poderoso. Temos aquele que é autoridade sobre toda autoridade, que pode pegar no nosso ombro e dizer, vem aqui do meu lado, porque do meu lado ninguém mexe contigo. Porque do meu lado tu pode entrar, porque do meu lado você pode vir, porque comigo você é aceito. Jesus é a nossa garantia, Jesus é o nosso fiador. Se nós olharmos no espelho, se olharmos nossas cicatrizes de guerra, se olharmos as nossas tatuagens malditas, se olharmos para os nossos históricos pecaminosos, se olharmos para tudo aquilo que demonstra que éramos inimigos, a gente nunca ia ter coragem de chegar e bater na porta de onde a gente quer entrar. Mas a gente vai, porque a gente sabe que na hora que sentarmos na salinha da imigração, vai chegar alguém com mãos furadas, com pés furados, com um lado furado, e dos buracos que saem o nosso perdão e a nossa misericórdia. Há um Deus, há um sacerdote que luta e que morreu por nós e que continua nos trazendo para perto dele como fiador, como garantia da nossa entrada. A gente chegará diante de Deus no último dia sem nada. Eu ouvia muito isso na igreja antigamente, sabe? Quando você chegar diante de Deus, o que é que você vai mostrar para Ele? Quando você chegar diante do Senhor, o que é que você vai levar para mostrar para o Senhor? E a gente dizia, não, vou levar as ovelhas que eu pastoreei, vou levar as vidas que eu ganhei. E tem um antigo hino puritano que diz, nada em minhas mãos eu trago, apenas a tua cruz eu me agarro. A mais fina verdade é que não teremos nada além dos nossos pecados para mostrar para Deus. Mas haverá um Cristo que vai mostrar suas mãos feridas por nós e que vai ser a garantia da nossa entrada do fim das contas. Em terceiro lugar, existe a superioridade do próprio sacerdócio de Jesus. O texto fala no verso 23 e no verso 24 que esse sacerdócio é superior a qualquer outro. Diz no verso 23, ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. O texto diz aqui que os outros sacerdotes eram feitos assim em maior número, porque a morte os impedia de continuar no sacerdócio. Sacerdotes iam e vinham o tempo inteiro. Moisés, seguindo a instrução de Deus, ali em Números capítulo 20, sobe ao monte de Or com Arão, o primeiro sumo sacerdote, com seu filho Eleazar. O texto diz que Moisés segue o mandamento de Deus e pega as vestes sacerdotais de Arão e coloca no filho de Arão, Eleazar, porque Arão morreria e seu filho seguiria como sumo sacerdote. O texto diz que ali Arão morre. E o que acontece quando Arão morre? Ele se torna impedido de continuar. Ele não mais pode interceder pelo povo. Ele não mais pode ser um intermediário a Deus do povo. Ele não mais pode continuar com o seu sacerdócio, porque ele morreu. E o que acontece com Eleazar? Eleazar, com o tempo, morre. Depois de Eleazar, vem Finéias. E o que acontece com Finéias? Ele é sacerdote, mas então ele morre. Aí vem Abiúza, vem Buqui, vem Uzi, vem Eli, vem Samuel, vem Aitube, vem Aías, vem Amimeleque, e a gente pode seguir até
Fanias ben Samuel, em 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém, o último sumo sacerdote de Israel. Flávio Josefo, o famoso historiador do judaísmo, diz que existiram talvez 83 sumos sacerdotes na história de Israel, indo de Arão até o último sumo sacerdote. Eles eram muitos. A lei os instituiu a miúde, porque eles eram homens impedidos de continuar sendo sacerdotes por causa da morte. Eles morriam como seres humanos, como eu vou morrer, como você vai morrer, e seremos impedidos de continuar trabalhando ou fazendo os nossos ofícios. Os sacerdotes não conseguiam mais cumprir o seu ofício sacerdotal a partir do momento em que eles morriam. Apenas Jesus continua com o seu sacerdócio depois de sua morte, porque ele morre, mas ele não continua morto. E estando morto, ele ressuscita para então continuar sendo sacerdote para sempre. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem seu sacerdócio imutável. A morte não o impediu de continuar nos servindo e nos ajudando. Jesus não foi um acontecimento histórico temporário que serviu durante um tempo, mas ele é alguém cujas atividades permanecem até hoje. Ele existe, ele está vivo e ele está servindo cada um de nós. Nada vem depois dele para ocupar o seu lugar. Ninguém precisa substituí-lo. Ele não tem que entregar suas vestes sacerdotais a mais ninguém, porque ele vive para sempre com um sacerdote imutável. Imutável aqui literalmente é uma linguagem jurídica, tem a ideia de inviolável, é que nenhum juiz pode revogar, não dá para voltar atrás, é dele por direito, porque ele está vivo, nunca será revogado esse sacerdócio, Deus nunca vai voltar atrás. Os homens, quando morrem, são impedidos de continuar suas atividades. Jesus, porque vive para sempre, está atuando como nosso único sacerdote. É por isso, meus irmãos, que nós rejeitamos o dogma católico romano de orar a santos. Porque quando o homem morre, ele está impedido de continuar. Uma vez que o sacerdote morre, ele não pode mais ser um intermediário entre Deus e os homens. Uma vez que o sacerdote morre, ele não pode mais ser alguém que vai nos redimir de alguma forma. Jesus é o único a quem a gente continua indo, pedindo por intercessão. Homens que morreram, não importa quem sejam, quão santos foram em vida, não importa que atividades eles desenvolveram aqui, uma vez que morreram, eles estão impedidos pela morte de continuar atuando em nosso favor. A comunhão dos santos não se dá nesse nível post-mortem. Jesus, no entanto, porque é rei, porque vive para sempre, porque é o nosso novo grande sumo sacerdote, ele continua intercedendo por nós como o único intermediário entre Deus e homens. Nós não pedimos para alguém pedir para Deus. A gente não vai a Maria porque Maria conhece melhor o coração do filho. A gente não ora por um santo que era apegado à nossa família de alguma forma. A gente vai unicamente até Jesus Cristo, porque ele é o único grande sumo sacerdote, porque ele é o único que escuta as nossas orações e nos responde. Não precisamos de sacerdotes menores, não precisamos de intermediários, porque nós temos acesso direto ao grande que está ao lado do Pai. Por que você precisa de intermediários se você tem acesso direto àquele que é o teu Deus e é o teu Senhor e é o teu sacerdote? Homens que morreram, homens que se foram, homens que amamos, homens santos que seus exemplos talvez fiquem para a história, são homens cujo testemunho pode nos ensinar alguma coisa, mas não são homens que estão nesse momento atuando como intercessores. Apenas Cristo está e ele vive para interceder por nós em uma salvação que é superior. É o que nós lemos no verso 25, é o nosso quarto ponto. Cristo nos fornece uma salvação superior. Verso 25 diz assim: por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O texto diz agora que ele pode nos salvar totalmente, porque por meio dele nos aproximamos de Deus. Nós não precisamos nunca de alguém que é um intermediário entre nós e Cristo, para então termos de Cristo a Deus. Nós não precisamos de ninguém que nos dê uma forcinha com Jesus, que já está lá mais perto de Deus, e que assim a gente vai conseguir um meio para ser ouvidos por Deus. Ele é que se aproxima de Deus, e é Ele quem intercede por nós, e é Ele quem nos salva totalmente. A salvação que Ele nos concede, irmãos, é total, é completa, é absoluta. É uma ponte que nos leva até o outro lado do rio. É um avião que nos deixa até o fim da viagem. Não existe nada que é nossa responsabilidade naquilo que concerne a recebermos a salvação.
Não há nada que a gente tem que fazer para concluir a obra de Jesus. Tudo vem por meio da salvação que Ele nos dá. Ele nos salva de forma completa. A gente não tem que dar uma ajudinha, a gente não tem que dar uma forcinha. Não é faz a tua parte que Deus faz a dele, porque toda parte é de Deus. Tudo provém da atuação de Deus. Ele nos move, Ele nos chama, Ele nos salva, Ele muda o nosso coração, Ele nos dá o Espírito Santo, Ele nos transforma, Ele nos atrai, Ele nos move. É tudo obra dEle, uma salvação que é total, que é completa, que é absoluta. Porque o nosso sacerdote é perfeito. E por isso, você não tem que adicionar nada a essa salvação. Você não tem que adicionar nenhuma grama de graça, nenhuma grama de obras, nenhuma grama de favor, nenhuma grama de pagamento ou de recompensa, porque tudo provém das mãos do sumo sacerdote, que nos doa salvação, que nos doa graça, que nos dá através de sua intercessão. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso tem que dar um frio na espinha. Vivendo sempre para interceder por eles. Essa salvação é completa. E a ideia dessa salvação completa é a ideia de uma salvação total, absoluta, plenamente estabelecida, que nos chega porque Ele intercede por nós o tempo inteiro, vivendo sempre para interceder por eles. Você já pediu oração a alguém que parecia mais próximo de Deus que você? Eu sempre encontro essa piada. A gente está almoçando com alguém diz, opa, quando tem pastor na mesa, ninguém ora. O pastor ora aí. Que a oração do pastor é mais forte, né? Ele está mais perto de Deus. Ninguém está, certo? Todos nós em Cristo Jesus estamos igualmente perto de Deus. Mas às vezes você pede oração para alguém que parece mais santo, mais forte, mais bem estabelecido com Deus. Você pede para alguém orar por você, porque às vezes você acha que a oração do outro é mais poderosa. E a verdade é que a gente tem alguém muito poderoso orando por nós, nesse momento. Nós temos alguém que está ao lado de Deus, nesse momento, intercedendo por nós. Você consegue sentir o peso disso? Jesus está orando por você, de que nesse momento, o Cristo, o Filho do Deus vivo, está do lado do Deus Pai, sussurrando o seu nome, pedindo pela sua vida, contando das suas dificuldades, trazendo perdão para os teus pecados, entendendo que sim, é difícil para você vencer o pecado, que talvez é extremamente doloroso abandonar aquilo que você ama, que você se apegou, que já talvez defina quem você seja, mas que ofende o Deus vivo. Para que Deus perdoe da lascívia, para que Deus perdoe da ira, para que Deus perdoe da preguiça, para que Deus perdoe da falta de domínio próprio, do ego inflado, para que Deus olhe para você e veja suas dores, dificuldades, e que Ele seja gracioso e te ajude nesse processo. Que Deus está lá orando e pedindo por você, e que cada conquista contra o pecado é resultado, é fruto da oração de Cristo pela sua vida. Você já sentiu na sua vida que algumas coisas só funcionaram porque alguém orou? Eu sinto isso de vez em quando. Eu lancei um livro recentemente e tenho ido falar acerca do livro em alguns lugares. E sempre tem gente da igreja mandando mensagem: pastor, estamos orando pelo senhor. Pastor, a gente orou pelo senhor. Pastor, estamos aqui, fizemos aqui culto de oração, oramos pela sua vida. E sempre que eu vou em algum lugar e preciso falar acerca do evangelho para um monte de descrente, num ambiente às vezes público, muita gente vendo, e eu oro e peço oração para os irmãos, e eu falo alguma coisa que faz sentido, eu consigo expor o evangelho, é impossível para mim sentir que algo foi por causa das minhas capacidades. É impossível, eu não consigo mais. Porque sempre vai ter umas 300 mensagens no meu celular: pastor, a gente estava orando aqui, hein? Estava todo mundo orando aqui, hein? Chorou pelo senhor, hein? Não dá para eu achar que fui eu. Porque, puxa, só foi Deus, foi o Espírito Santo que entrou aqui, que abriu um negócio que não tinha e fez alguma coisa acontecer. Porque tem gente orando por mim o tempo todo. No dia que eu achei que eu fiz o negócio porque ninguém orou, ninguém mandou mensagem de oração, eita, agora o ego já estava crescendo aqui dentro. Aí eu chego aí, pastor, ontem a gente estava orando por ti ontem, hein? Ontem todo mundo orou pela sua vida lá. Eita, se ninguém, eu fico pensando, se ninguém orar por mim, eu vou cair morto, sei lá. Na hora que alguém parar de orar por mim, dá um piripaque, eu caio para trás. Eu infartar por falta de oração, né? Acho que eu estou vivo ainda porque tem gente orando pela minha vida. Nesse momento, exatamente neste momento, ao longo de toda a sua vida, uma vez que você encontrou Jesus, existe um Cristo que ora incessantemente por você. Há um Cristo do lado do Deus Pai, pedindo pela sua vida em cada segundo. Nada que acontece pela sua vida aconteceu sem a intercessão do próprio Cristo, o Filho do Deus vivo. Nenhuma bênção, nenhuma qualidade,
nenhuma capacidade, nenhuma porta aberta, seja de trabalho, seja profissional, nenhuma doença vencida, nenhum acidente que poderia ser muito pior e agora não foi tão grave, nenhum pecado que poderia ficar com você por tanto tempo e que você finalmente, depois de muita luta, conseguiu abandonar. Não, nada que existe na sua vida existe hoje sem que Cristo esteja orando para que o Pai te sustente, sem que Cristo esteja intercedendo e pedindo para que você vença as dificuldades, para que você seja protegido, para que as coisas possam ir do jeito que Deus espera da sua vida. Existe um Cristo orando e intercedendo por você. Deixa eu ler um texto de Romanos 8, 32 a 34, diz assim, você pode me acompanhar aqui. Aquele que não poupou o seu próprio filho, aqui falando de Deus Pai matando Cristo Jesus, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Em Romanos, que é muito próximo aqui da ideia de Hebreus, existe um Cristo intercedendo por nós, orando por nós nesse momento, e porque Ele intercede, porque Ele ora por nós, ninguém nos condenará. Porque Ele intercede por nós, aquele que entregou seu Filho nos dará o todo da salvação. A pergunta que Ele faz, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Não está falando de riqueza, de prosperidade material, Ele está falando do todo da salvação. Lembra de Hebreus falando que Ele nos salva completamente? Aqui em Romanos 8 a ideia é de perseverança na fé. Porque Ele intercede, ninguém nos separará do amor de Cristo. Porque Ele intercede, aqueles que foram predestinados, foram chamados, foram então justificados, serão então glorificados. Porque Ele intercede, o todo da nossa salvação está dada e permaneceremos na fé. Sabe por que você não se desviou ainda, meu irmão? É porque Jesus está orando por você. Sabe por que você ainda não foi para o mundo? É porque Jesus está orando por você. Sabe por que você não voltou para a cachaça? Sabe por que você não voltou para o mundão? Não voltou para as festas, para ficar pegando gente por aí? Sabe por que você teve força para largar a pornografia? Sabe por que você teve força para largar aquele namorado vagabundo? Sabe por que você teve força para largar o mal que estava no teu interior, te levando cada vez mais para o buraco? É porque Jesus estava orando por você. É porque Cristo estava orando e te impedindo de continuar no caminho do erro. É porque Jesus estava intercedendo e a oração de Jesus, meu irmão, é poderosa para te manter firme na fé. Você não está aqui pelas suas forças, você não está aqui pelas suas qualidades, você não está aqui porque você pode, você está aqui porque Jesus pediu para Deus e Deus concedeu aquilo que Cristo pede. Se você lembrar do texto de João 17, eu vou ler também. Temos a oração sacerdotal de Jesus. A partir do verso 7 nós lemos: agora eles, os discípulos, reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam verdadeiramente, reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus orou por você enquanto vivia aqui. Ele diz: todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, eu os protegi e nenhum deles se perdeu. Enquanto Jesus vivia no seu ministério terreno, Ele orou por você. Ele intercedeu por você, Ele pediu ao Deus Pai: não deixa que ele saia da fé. Irmãos, como é que a gente pode acreditar que um homem salvo, encontrado por Cristo Jesus, pode perder essa salvação? Como é que a gente pode acreditar que um homem que uma vez teve um encontro real com o Deus vivo, que recebeu da oração do próprio Cristo em terra, para que nós não fôssemos tragados pelo mundo, aquele Jesus que está nesse momento à destra do Pai intercedendo para que nada nos separe do amor de Deus, aquele que está nos dando a salvação completa, ó irmãos, como podemos achar que isso é temporário? Como podemos achar que um homem encontrado pela graça pode então fugir dos laços de misericórdia de Deus? Sabemos que muitos vêm para a igreja e saem da igreja. E esses demonstram que nunca tiveram um encontro real com Cristo Jesus. Até homens fora da igreja que usam isso como argumento. Não, mas uma vez salvo, salvo para sempre. Eu posso pecar, viver como eu quiser, ter a vida que melhor me apetecer, mas não, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas a ideia não é que eu venha uma vez para a igreja e posso viver como eu quiser depois disso. A ideia é que uma vez salvo, Deus está orando por nós, Cristo está intercedendo por nós, e nós estamos vencendo o pecado, abandonando o engano, nos apegando mais em Cristo Jesus e vivendo firmes, próximo daquele
que nos traz através de sua oração e sua intercessão. Sabemos, irmãos, que Satanás está todo dia tentando levar a nossa alma. Apocalipse 12:10 fala que Satanás está de dia e de noite, nos acusando diante de Deus. E muitas vezes nos sentimos pressionados pelas forças do inimigo, quando Satanás joga pensamentos de derrota no nosso coração para que a gente acredite que Deus não nos ama. Quando Satanás tenta nos convencer de que a gente nunca vai encontrar paz com Deus por causa de nossos pecados. Mas há um Cristo que nos mantém. Há um Cristo que ora, há um Satanás que será expulso. Quando em Lucas 22, do verso 31 a 32, Jesus alerta Pedro e diz: Pedro, Satanás me pediu para te peneirar igual trigo. E Jesus responde: mas eu intercedi por ti, mas eu orei por ti para que tua fé não desfalecesse. Satanás tenta nos peneirar como trigo todo dia. Satanás tenta nos oprimir todo dia. Satanás tenta nos convencer de que nossa fé não é real, de que a gente não vai permanecer, de que a gente não dura muito, mas há um Cristo orando por nós nesse momento. E se Ele é o nosso intercessor, quem levantará acusação contra os eleitos de Deus? Se Ele é o nosso intercessor do lado do Pai, quem será então contra nós? Quem será suficiente para nos tirar do caminho da fé? Se é o próprio Cristo, que através de seus laços de amor, pede ao Pai por cada um de nós todos os dias. Há um Cristo orando por você diariamente, para te conceder uma salvação total, plena e completa. Em quinto lugar, nós sabemos que Jesus nos dá um sacrifício superior. Ele não só é um sacerdote superior, mas ele é um sacrifício sacerdotal superior. A gente vê isso a partir do verso 26, quando ele diz: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, porque não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Jesus, irmãos, era um sacerdote sem mácula. Era um sacerdote santo, inculpável, sem mácula. São três palavras que significam quase a mesma coisa, mas são usados aqui de forma a estabelecer retoricamente a pureza desse Jesus. Ele era santo, ele era alguém separado do pecado, ele não estava junto do pecado, ele era inculpável, não havia nenhuma culpa nele, literalmente é sem trevas, ele era alguém cujas trevas não tocavam nele, e ele era sem mácula, sem defeito, sem impureza. Quando a gente lê Levítico 21, que estabelece quem deveriam ser os sacerdotes, nós lemos uma longa descrição da pureza dos sacerdotes, que eles deveriam ser homens sem mácula, sobre a visão do sacerdote, sobre os braços do sacerdote, sobre o rosto do sacerdote, que não podia ser desfigurado. Alguns de nós, infelizmente, não poderiam ser sacerdotes, pelo visto, né? Só a Mayara riu. Vocês podiam me ajudar mais, obrigado. Certo? Só porque eu chamei vocês de feios, que é isso. Só alguns, não todo mundo. Certo? Existia uma pureza externa que era cobrada do sacerdote. Havia uma ausência de mácula externa que definia quem o sacerdote deveria ser. E essa pureza externa representava simbolicamente aquilo que se esperava internamente do sacerdote. Ele deveria ser um homem puro, limpo, sem mácula. Fala-se disso externamente no livro de Levítico. Jesus cumpre isso de forma perfeita internamente. Jesus era limpo, Jesus era perfeito, era sem mácula. Ele era o único sacerdote que não precisava oferecer sacrifícios por si. É estabelecido na lei que o sumo sacerdote ia fazer sacrifícios por ele mesmo, para que ele fosse perdoado de seus pecados, e então ele ia fazer sacrifícios pelo povo, para que o povo fosse perdoado de seus pecados. Porque ele mesmo era um homem pecador, ele não era diferente daqueles a quem ele servia ou a quem ele ministrava. Jesus, por outro lado, é diferente. Ele é um sumo sacerdote santo, inculpável e sem mácula. Ele não era do corpo de pecadores, mas ele era exaltado acima dos céus. Ele está alguém agora junto do Pai, fora desse mundo frágil e caído de pecado com o qual o sacerdote era relacionado. Ele era limpo de forma perfeita, não só limpo ritualisticamente por fora. Ele era limpo de forma plena por dentro. Às vezes a gente acha que a fé é isso, né? Ser limpo ritualisticamente por fora. Você vem para a igreja, você põe sua saia midi florida, você põe o seu bolero, você usa o seu chapéu, né? Que aqui não se usa muito, mas é muito comum em algumas comunidades.
Você vem com sua camisa social por dentro da calça, abotoada até o último botão, né? Seu sapatinho social, sua calça reta, que você não usa nem slim nem skinny, né? Coisa de quem ama a Deus. Calça reta, aquele corte reto maravilhoso, que você teve que buscar, sabe Deus onde, que ninguém sabe onde é que vem disso, né? Que não tem mais, é uma dificuldade, se alguém souber me avisa, por favor, certo? Você vem crente, social, bonito, maravilhoso, crente, ritualisticamente puro, limpo por fora, nunca entrou de bermuda no prédio da igreja, nunca usou nem o chapéu no prédio da igreja, às vezes tira até o óculos para poder ficar ceguinho, mas vem crente por fora, lindo, maravilhoso. E os irmãos vêm por fora, e Deus vê por dentro. E Deus sabe que mesmo estando ritualisticamente puros, talvez o nosso interior esteja separado de Deus de uma forma que ninguém consegue imaginar. A gente aprendeu as palavras certas, a gente decorou os versículos do Oance, a gente sabe se comportar que nem crente na igreja. A gente nunca dá trabalho para o pastor, mas a gente dá um trabalho para Deus, que olha aqui dentro e vê a desgraça que muitas vezes a gente deixa ser alimentada no nosso interior. Ele vê os outros deuses, ele vê a impureza que a gente deixa crescer aqui dentro. A maravilha é que o nosso grande sumo sacerdote é limpo, é puro, é separado, é sem mácula. E ele é suficiente para pegar um monte de gente que é pecadora, que tem trevas no seu interior, que é maculado, que tem um rosto desfigurado pelo pecado, e trazer para perto dele. E trazer em salvação para o lado dele. E aí o incrível do texto é que tem um plot twist aqui. Você já viu o filme? Aquele filme que a história vai para um lado, do nada, pô, vira outra coisa. E na verdade o cara estava morto desde o começo do filme. Nossa, que incrível. Na verdade os dois caras eram um só e ele era doido. Nossa, os plot twists dos filmes, sim, nossa, era isso mesmo. E você assiste e a história vai para um lado. E aqui eu estou lendo, ele é o sumo sacerdote. Sacerdote pleno, puro, santo, sem mácula. Mas ele não era só o sacerdote. Ele era o sacrifício do sacerdote. Diz que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios por todos os dias, primeiro pelos seus, depois pelo do povo, porque fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. E o autor aos Hebreus dá um grito para a gente aqui. Ele é o sumo sacerdote perfeito, ele é um sumo sacerdote sem mácula, ele é um sumo sacerdote limpo, ele é um sumo sacerdote excelente, mas ele também é o sacrifício do sacerdote. Ele não só levanta o cutelo, mas ele põe o próprio pescoço para ser sangrado em nosso lugar. Ele não é só o sacrificante, ele é o sacrificado. Os outros sacerdotes sacrificavam animais, mas eles não sentiam a dor do sacrifício. O nosso sacerdote não mata um animal, não recebe uma rolinha, ou um bolo, ou um pão, mas ele levanta o cutelo sobre si. Ele é o sacerdote e o sacrifício, ele é o ofertante e a oferenda, ele é o preço e o pagamento. Ele não é um mero animal, mas ele é um sacrifício santo, inculpável, sem mácula, separado. Ele é o preço que era necessário, irmãos, para pagar os nossos pecados. Porque sangue de bodes, porque sangue de animais não eram suficientes para curar a nossa mazela, a nossa miséria. Era só um animal. E trocar um animal pela nossa santidade não era uma troca equivalente. Não era justo, não era o bastante. Simplesmente dar um boi, derramar um sangue. Foi preciso que alguém puro, santo, sem mácula, era necessário que o próprio Cristo Jesus morresse no nosso lugar. Esse é o peso do nosso pecado. Entregar todas as ruas de ouro dos céus não era bastante. Colocar todos os anjos numa bandeja e entregar nas mãos do diabo não era o bastante. Foi preciso que o próprio Filho de Deus morresse para levar o nosso pecado e a nossa culpa. É por isso que ele não precisa, como os outros sacerdotes, de pagar pelo próprio pecado antes de tudo. Se eu for orar por você, geralmente eu vou começar pedindo perdão pelos meus pecados. Se você já ficou na minha rodinha, no culto de oração, geralmente é meu padrão ali, o jeito que eu começo. Eu começo pedindo perdão pelos meus pecados. Porque antes de orar pelos irmãos, eu meio que entendo que, meu irmão, eu preciso falar com Deus aqui primeiro. Eu tenho que me acertar aqui primeiro, antes de pedir pelos outros, né? E às vezes a gente esquece que, nossa, a gente é pecador, a gente é fraco. Os sacerdotes eram pecadores, eram fracos. Jesus não era pecador. Jesus tem acesso pleno e direto a Deus. Eu tenho que me aproximar de Deus com humildade, de cabeça baixa, batendo a mão no peito, pedindo que Ele seja condescendente comigo, pecador. Jesus sobe aos céus, de cabeça erguida, santo, puro, pleno, como o sacrifício perfeito em nosso lugar. Ele se entregou para limpar o nosso pecado. Ele mostra a grandeza da nossa miséria diante de Deus. Deus não teve que pagar R$2,50 para a gente ser salvo. Ele não teve que dar R$1.500 pela fiança. Ele teve que dar o próprio Filho para que a gente pudesse ser salvo. Esse era o tamanho da nossa miséria. E esse é o tamanho do amor de Deus por nós, ao entregar o seu Filho unigênito, para que nós possamos ter esse sacrifício
perfeito. Não o sacrifício de animais do Antigo Testamento, mas o sacrifício do próprio Filho do Novo Testamento. Por isso que a gente vê no verso 28, que ele nos deu um Filho superior. E esse é o meu último ponto. Verso 28 diz: porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas, como sumos sacerdotes. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Os sacerdotes eram fracos. Os sacerdotes eram sujeitos ao pecado. A lei constituía homens sujeitos a fraquezas. Homens sujeitos a fraquezas, como sumos sacerdotes. O sumo sacerdote era sujeito a fraqueza, irmãos. Pastores não são sacerdotes, mas eu entendo isso muito bem. É o mais próximo que a gente tem de um sacerdote no contexto evangélico. E eu, como pastor de vocês, eu sou um homem sujeito a fraquezas. O presbitério, que vocês elegem todo ano, são homens sujeitos a fraquezas. Os diáconos da igreja que servem nas mais variadas áreas são homens e mulheres sujeitos a fraquezas. Seus pais são sujeitos a fraquezas. Seus patrões são sujeitos a fraquezas. Deus ele colocava aqui homens fracos e pecadores. Eu sou fraco e pecador como pastor de vocês. Tem dias que eu os evito. Que eu vejo vocês entrando na igreja e digo, meu Deus, lá vem, aquele problema vai resolver. E agora eu vou resolver outro ali. Aquele problema é menor, eu vou cuidar daquele problema para evitar o outro problema, né? Às vezes eu estou no aconselhamento e às vezes eu sei o que dizer, às vezes eu não faço a menor ideia. E eu tento enrolar com algum, meu Deus, o que é que eu faço agora para responder isso aqui, né? Às vezes eu me condoo, às vezes eu choro com você, às vezes eu estou olhando para o relógio para saber que horas eu volto para casa para almoçar. Eu sou tão sujeito a fraquezas quanto você. Mas Jesus sabe o que dizer sempre. Mas Jesus nunca nos evita. Mas Jesus nunca não sabe o que dizer. Jesus sempre tem a resposta correta. Jesus sempre tem o caminho certo. Jesus sempre tem a oração constante. Eu esqueço de orar por você às vezes. Você me pede oração, se eu não orar na hora, eu não vou orar depois não, cara. Se eu não orar na hora que você pedir oração, eu vou esquecer. Então se você me vê meu maluco orando com alguém ali perto do carro, é porque alguém me pediu oração. E se eu não orar com ele naquele momento, eu não vou orar depois. Eu tenho uma minha listinha de oração por vocês ali, e geralmente eu oro, mas tem dia que eu esqueço. Tem pediatra da Catarina, tem algum coisa para fazer, eu estou com sono, eu durmo depois do almoço. Aí eu não oro pela sua vida. Aí tem um Jesus que ora todo dia. Tem um Cristo que intercede todo dia. Tem um Jesus que te ouve todo dia. Tem um Jesus que te escuta todo santo dia e que fala a Deus sobre ti todo santo dia e que tenta, através do poder do Espírito Santo, abrir as portas de santidade para você todo dia e que a gente teme não entrar. Enquanto Deus coloca homens sujeitos à fraqueza, pecadores limitados diante da igreja, como colocava no Antigo Testamento como sacerdotes, ele coloca o próprio Filho santo e perfeito para sempre, como aquele que garante a nossa salvação. Se você depender da qualidade dos seus pastores para encontrar Deus, você está ferrado. Se você depender da qualidade do presbitério para ter segurança com o Senhor, você está mal. Se você depender da qualidade dos seus discipuladores, meu irmão, procura outra coisa. Mas é porque dependemos da qualidade do Filho de Deus. Não de sacerdotes, não de pastores, não de líderes da igreja, mas do próprio Filho, que é pleno e perfeito. Irmãos, é por isso que a gente consegue estar próximo de Deus. Porque estamos rodeados de fraqueza. Porque somos liderados por homens fracos. Porque lideramos em fraqueza. Porque somos cheios de limitações e dificuldades. Mas há um Filho, o próprio Filho exaltado de Deus, que é aquele que abre a porta para o Pai no último dia. Quando você estiver diante de Deus, não vai ser o seu pastor que vai te apresentar ao Senhor, não vai ser o teu discipulador que vai abrir a porta dos céus e te apresentar, vai ser o próprio Filho que vai olhar para o Pai e dizer, está aqui o meu, está aqui aquele que me pertencia, está aqui aquele que eu amava, está aqui aquele por quem eu intercedi por tanto tempo, sabe aquele que eu contava disso e daquilo, é esse aqui, Senhor, recebe porque é meu. É por causa dele que a gente encontra salvação. Deixa eu encerrar com uma ilustração simples. Você já teve o seu nome sujo na praça? Já teve seu nome no SPC? Recebeu uma carta do Serasa e que eu negativar o teu nome? Eu já. E eu não sabia por quê, porque eu pagava minhas contas em dia. Isso é um orgulhinho que eu tenho, que minhas contas eu pago, meus boletos estão lá. A gente atrasa, mas a gente resolve, né? Aí um dia eu recebi lá um negócio fui tentar achar um crédito, sei onde, e teu nome está sujo no Serasa. Tem uma dívida aqui de R$50. Isso é qual, né, meu irmão? Aí é ruim, porque o cara ficar com o nome sujo por 50 conto, né? Aí me perdoe, né? Aí fui atrás. Aí eu descobri que tinha um contrato com a Claro em aberto. Eu nunca tive contrato com a Claro. Aí eu fui atrás. Aí alguém usou meu nome como fiador de um contrato, sem eu saber. Não pagou, obviamente, porque você usa sem saber para
né? Você dá bem mesmo de algum jeito. E estava lá, meu nome sujo, por causa de R$ 50, porque alguém infeliz usou meu nome sem eu querer. Aí eu estava contando para um pastor amigo meu, pastor Pedro, vocês conhecem, fundador da Manaim, pastor Pedro Pereira. E ele já contou aqui no púlpito alguma vez, meu nome está sujo no SPC também, Iago. E quanto é? Ele uns 10 milhões de reais. Ele era dono de uma construtora, fez várias ações lá para construir uns prédios, os prédios não venderam, ele acabou ficando com algumas dívidas pequenas para pagar. Certo? E tem que vender só alguns apartamentos para conseguir pagar. Se você quiser comprar um apartamento aí, me avisa aí que a gente tenta ajudar. Tá? 1 milhão cada um, certo? Vê se consegue pagar a dívida do pastor Pedro. Você seria fiador de alguém que deve 10 milhões? Você seria fiador de alguém com dívida impagável? Porque eu estava preocupado com os meus R$ 50. Aí alguém deve 10 milhões. Você seria fiador de alguém que deve tudo isso? Ainda bem que a gente tem Jesus Cristo. Porque ele é o fiador de dívidas impagáveis. Porque quando a gente ouve alguém que deve, o que alguém deve para Deus, irmão, não dá. Ninguém pode pagar no nosso lugar. Você não pode dizer, não, deixa que eu... Iago, teus R$ 50 eu pago. Mas os 10 milhões? E os 10 milhões que a gente deve para Deus? E os milhões que a gente deve para o Senhor? E a dívida impagável que a gente tem com Cristo? Irmãos, a gente tem uma garantia. A gente tem um fiador. Ele é a garantia de dívidas impagáveis. O fiador que Deus usou, a garantia que Deus usou no Antigo Testamento para dizer para Noé que ele não destruiria mais o mundo por água, foi o arco-íris. Era a garantia daquilo que Deus faria. A garantia de que Deus entregaria a terra prometida ao povo de Abraão era a circuncisão. A garantia da aliança de Deus com o povo de Israel, a partir de Moisés, era o descanso sabático. A garantia de que você estará eternamente com Cristo nos céus é a morte de Jesus na cruz. Ele é a garantia. Ele é o fiador. Ele é o sacerdote. Você não precisa dos velhos sacerdotes do judaísmo. Você não precisa dos intermediários do catolicismo romano. Você não precisa dos sacerdotes culturais que abrem o caminho entre você e o seu ídolo. Você só precisa do sacerdócio perfeito de Cristo Jesus. E é o bastante. Ele é o nosso caminho. Ele é o nosso pão, ele é a nossa luz, ele é o nosso alimento, ele é o nosso ar, ele é aquilo que paga o contrato de dívida que nós tínhamos com Deus. Ele é o fiador de dívidas impagáveis. Por que é que a gente ainda gasta tanto tempo procurando por outros deuses, por outros sacerdotes, por outros pagamentos no nosso relacionamento com Deus? Talvez esse seja o tempo de você parar um pouco para questionar se você já confiou realmente em Cristo Jesus como aquele que garante o teu relacionamento com Deus. É um tempo para você parar e olhar para o seu coração e pensar se você realmente confia nesse Cristo para te fazer limpo diante do Deus vivo. A gente escuta muitas coisas na igreja, a gente vê muitas coisas na cultura, mas no fim das contas, a pergunta que importa é se o nosso coração confia na obra perfeita daquele que é o nosso grande sumo sacerdote, que é o nosso sacrifício perfeito, que nos dá uma salvação completa e que intercede todos os dias por nós diante de Deus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos.